Então, vamos lá. Eu tenho ministrado curso e consultorias nessa área, e as dúvidas sempre foram essa. Érica, como é que eu faço seu curso, sua consultoria? Eu nunca vi o aparelho. E a minha resposta é sempre a mesma, então não faça. Não gaste dinheiro com um recurso que é uma técnica, é um dispositivo técnico, como se fosse uma panela de pressão, que você tem que aprender a usar. Então, se é uma coisa que você tem que aprender a usar, não adianta você fazer um curso se você não vai poder praticar o que você aprendeu. Eu costumo dizer para as pessoas: use esse dinheiro para fazer um curso que você vai usar agora, depois, quando você puder, a gente faz esse curso para você usar o equipamento. Mas tem sempre o mesmo problema, a pessoa fica pensando: mas aí, eu vou ter esse equipamento? Vale a pena comprar? Eu não sei se eu quero, porque eu não sei o que o equipamento faz. Então, veio essa ideia de construir essa aula aqui hoje. Então, eu tenho feito os cursos e as consultorias. O próximo curso é sábado agora, dia 11 de julho, é um curso que eu vou dar com a Bruna. Estou super orgulhosa de dividir essa aula com a Bruna. Eu fico pensando quando eu dividi a aula com a Silvana, que eu quase morri do coração, sendo convidada pela Silvana Shoa para dar um curso com ela e para ela. E agora eu fiz e estou sentindo a mesma emoção do outro lado, de trazer uma aluna para dividir comigo. E tá quase morrendo do coração sou eu, tá? Para deixar Fica isso quieta, claro. fecha seu áudio. Isso vai para o YouTube. E aí, a gente vai falar de eletrobiografia e biofeedback separados em 2 turnos, manhã e tarde, para quem está começando a atuar com esse equipamento e quer saber como faz. Não é um curso prático onde você vai conseguir mexer no seu próprio equipamento durante a aula, porque é um curso aberto para até 50 pessoas em sala, então isso se torna um pouco mais difícil, mas quem tiver com o equipamento lá e quiser ir fazendo alguma coisa, não tem problema, tá? E aí a gente vai abranger toda a teoria, toda a parte mais específica disso, então por isso que não dá para fazer tanta prática. Eu tenho a consultoria que eu faço com as pessoas que já utilizam o equipamento e têm dúvidas. Como eu já falei aqui hoje, a gente tem um grupo também de pós-curso, que é um grupo de suporte pós-curso, que é permanente. Eu brinco com as meninas que é vitalício. Enquanto eu estiver viva e puder continuar participando desse grupo, eu vou participar, mas a intenção é que todos participem, todos troquem. Não é um grupo onde eu falo e os outros escutam, não. É onde um ajuda o outro, onde ali a gente possa dividir, é como se fosse um grupo de estudos em eletromiografia e biofeedback. Todo mundo que já fez curso comigo em algum momento, não interessa se consultoria ou se curso de dia inteiro, online ou agora essa nova modalidade do online, porque eu sempre dei presencial em volume maior do que online. E aqui o curso presencial, onde eu tenho os equipamentos, eu tenho uma sala temática aqui no consultório. Eu brinco que é sala temática porque eu coloquei todos os equipamentos que eu pude até agora colocar lá. Então, quando eu tenho um curso nessa sala, é uma sala para cursos, ela tem os equipamentos para a gente poder fazer a prática. Então, os equipamentos estão lá à disposição. E qual é o objetivo da gente usar a eletromiografia de superfície? Vocês estão vendo um Szinho aqui, ligado aqui no nome eletromiografia, ou do biofeedback. Por quê? Porque quando a gente usa eletromiografia, eletromiografia é um termo mais genérico. A atuação do fisioterapeuta é na eletromiografia de superfície, que não utiliza agulhas para fazer o exame, que é diferente de eletroneuromiografia. Eletroneuromiografia é um exame que envolve a parte nervosa com utilização de agulhas. E a eletromiografia por agulhas é a avaliação da musculatura esquelética também por meio de agulhas. Isso é uma função médica, é um exame diagnóstico médico. A eletromiografia de superfície, que é da alçada do fisioterapeuta, também é utilizado por dentistas, fonoaudiólogos e educadores físicos, porque ele examina e avalia a função muscular normal ou com alguma alteração. No caso dos educadores físicos, eles utilizam isso para melhorar a performance muscular, para avaliar a performance muscular saudável. A gente usa isso na performance
e na avaliação muscular de um músculo que apresenta uma alteração funcional. E o biofeedback, aí a gente tem um si, porque todo mundo pensa no biofeedback e lembra dos biofeedbacks pressóricos. E na eletromiografia, a gente tem o biofeedback eletromiográfico. E aí muitos equipamentos no mercado se confundem com eletromiografia, mas na verdade eles são biofeedback eletromiográficos, tá? Então, o que esses dispositivos à base de eletromiografia fazem? Eles facilitam uma percepção da atividade muscular, no nosso caso dos fisioterapeutas pélvicos, a nível de esfíncter, a nível de fechamento uretral, fechamento anal, de contração dessa musculatura pélvica. Tem algumas pessoas aqui na plateia que não são da área, então eu vou falar um pouco de forma mais leiga. Todos os músculos ali debaixo da nossa pelve, entre a vagina, o ânus e a uretra. São os músculos que prendem o xixi e o cocô. A utilização desse recurso na fisioterapia é ampla demais, só que a minha experiência é em pelve. E eu queria poder passar isso para os meus colegas que também atuam em pelve, que não têm esse conhecimento ou não tiveram como testar, ver. Às vezes a gente acha que todo mundo sabe o que é, né? Mas às vezes a pessoa não teve a oportunidade de ver, botar a mão, ver como é que funciona. E a ideia aqui é tentar diminuir um pouco essa distância. Então, ela capacita o paciente para mudar voluntariamente o estado da resposta medida pelo equipamento. O equipamento vai te mostrar uma coisa e ali você vai dizer para o seu paciente que existe isso ou aquilo acontecendo. E a partir dessas respostas, o próprio paciente readapta a sua função muscular e vai conseguindo fazer as contrações e os relaxamentos de forma mais adequada. Além de motivar o exercício, a terapia, o trabalho que é feito, se torna de uma forma muito mais confortável, muito mais prazerosa. Somente pelo fato de ter uma tela ou um som, dependendo do equipamento, que responde à função muscular que está acontecendo. A técnica de eletromiografia de biofeedback, ela acontece, a reabilitação, ela acontece pela repetição do movimento. Então, é uma tentativa e erro. Só que é uma tentativa e erro que tem um feedback, porque o indivíduo tenta reproduzir uma ordem verbal ou uma ordem muscular à base do toque ou de outro componente para aquele movimento acontecer, e ele consegue visualizar numa tela de computador se ele conseguiu ou não o objetivo dele. Então, ele tenta uma vez, tenta outra vez, e sempre com essa resposta visual ou sonora. Isso faz a ponte cortical daquele indivíduo dele aprender o movimento de uma forma mais rápida e muito mais fácil do que só os exercícios que a gente está acostumado a fazer, de você orientar o paciente a fazer. Ou você vai à academia, faz e o professor corrige. Essa correção via eletromiografia ou biofeedback eletromiográfico, ela potencializa esse aprendizado. E a eletromiografia de superfície é considerada um método não invasivo porque é de superfície. Ela estuda a função motora, então ela estuda a contração muscular, mas ela também estuda o relaxamento da musculatura. Então, para os colegas que estão acostumados a trabalhar com biofeedback pressórico, aonde o relaxamento nem sempre pode ser estudado, na eletromiografia a gente consegue estudar isso, tá? Ela tem um indicador de recrutamento muscular que vai mostrar esse recrutamento em microvolts, em hertz ou em porcentagem. Ela faz uma avaliação, a documentação disso tudo, e na parte do biofeedback a gente pode tratar as disfunções encontradas. Registra e monitora o potencial de ação de fibra muscular em contração e repouso. Por quê? Quando a gente usa um biofeedback pressórico, o que a gente capta é a pressão muscular. É a compressão que os músculos promovem num balão de ar ou num dispositivo rígido que tenha uma peça
como se fosse um clique, que você aperta, ela faz clique e registra que houve um movimento ali. Essa tecnologia, ela é uma tecnologia limitada, porque ela registra a função muscular, mas essa função muscular não é fidedigna, porque ela pode estar recebendo influência de outras ações e é limitada a capacidade contrátil do indivíduo. Então, se você tem um indivíduo que tem uma dificuldade muito grande de realizar aquele exercício por um enfraquecimento da estrutura muscular, ou por desuso, ou por uma doença, ou só pelo enfraquecimento gerado pela própria idade, você não consegue usar esse recurso, porque ele precisa de uma força específica para fazer o deslocamento daquele ar ou daquele clique, daquele dispositivo que tem um clique. Eu estou falando clique porque a gente tem dispositivos pressóricos rígidos que não são por ar, com formas e formatos e construções diversas, tá? E o de ar geralmente é um balão vaginal ou anal, que quando o indivíduo contrai, ele aperta aquele balão. Mas se ele não tem força, se ele não tem capacidade de vencer aquele balão, porque aquele balão é uma resistência importante. Aí só sobra para a gente a eletromiografia, porque a eletromiografia, o que ela capta é a produção de energia elétrica. Todos nós, quando estamos vivos, produzimos energia elétrica. E essa energia elétrica, ao recrutamento muscular, ela fica mais ativa. Então, a gente consegue um valor de energia elétrica maior quando a gente tem ativação muscular. Mas quando a gente está em repouso, paradinho, sem fazer nada, a gente também tem uma atividade elétrica. Então, a gente percebe essa atividade elétrica no repouso e na contração muscular. E o equipamento vai mostrar isso para a gente. Então, ele vai mostrar se a gente consegue ou não consegue. Então, sabe aquele pacientezinho que diz para você assim, eu estou contraindo minha perna, a senhora que não está vendo. Porque na perna, a gente realmente vê quando existe um movimento muscular. Mas, às vezes, ele está dando comando cerebral para aquele movimento acontecer e esse comando não consegue fazer com que o músculo enfraquecido ou doente promova o movimento da perna por causa daquela contração muscular. Então, a gente coloca os eletrodos do equipamento de eletromiografia e o eletrodo capta que realmente o indivíduo está tentando, ele está acionando o músculo dele, mas o músculo dele não responde. E aí, essa é a nossa função, não responde porque, como eu melhorar essa função para ele responder, como é que eu consigo contribuir com esse meu paciente fazendo a fisioterapia para ele conseguir uma resposta melhor desse movimento que eu sei que ele está ordenando o funcionamento, mas que não está funcionando visualmente o movimento, o deslocamento daquele membro. É diferente de eu usar um recurso que o paciente me diz, eu estou contraindo, mas não está aparecendo nada ali, e você não ter certeza se ele realmente está contraindo ou se ele acha que está contraindo, mas a informação não está chegando. A eletromiografia permite isso. Ela mostra que existe atividade elétrica quando ele tem a intenção de contrair a musculatura. Você vê um potencial elétrico acontecendo, você quantifica esse potencial elétrico e você pode até dizer que aquele potencial elétrico é insuficiente para promover uma contração muscular naquela fase do tratamento. Então, ele dá para a gente uma informação que nenhum outro equipamento dá para a gente no consultório de eletromiografia e biofeedback. Os biofeedbacks pressóricos não trazem essa informação para a gente, tá? E a gente poderia fazer uso da ultrassonografia, mas o paciente que não consegue fazer a contração do músculo, fazer com que as fibras musculares se movam, o ultrassom não mostra esse movimento, mas o ultrassom também não mostra a ativação de microvolts. Então, assim, a gente percebe que cada ferramenta que a gente usa no consultório tem a sua própria limitação, tem o seu próprio viés de construção ou viés característico
daquela ferramenta. A eletromiografia mostra uma coisa, mas não mostra outra. O pressórico mostra uma coisa, mas não mostra outra. O ultrassom mostra uma coisa, mas não mostra outra. Por isso que a gente acaba precisando ter no nosso arsenal vários dispositivos diferentes. E às vezes as pessoas dizem, poxa, mas você precisa de mais um equipamento? Porque cada um tem a sua própria limitação técnica e a gente tem que lidar com elas, ok? Então, é uma técnica reprodutível, cientificamente ela é considerada altamente fidedigna, pode ser até chamada de padrão ouro em recrutamento muscular, do ponto de vista da função dela, que é captação de contração muscular, de recrutamento muscular quantificado em microvolts, tá? E os equipamentos que a gente utiliza, eles precisam ter uma frequência de amostragem acima de 1000 Hz. Então, quem aí está ouvindo e pensa em comprar, precisa que o equipamento tenha, no mínimo, uma frequência de amostragem de 1000 Hz. Érica, onde que eu vejo isso escrito? Geralmente, isso vem descrito na propaganda do equipamento. Por quê? Porque quem quer vender o equipamento faz propaganda das suas qualidades. Você não vê ninguém fazendo propaganda dos seus defeitos. As pessoas fazem propaganda daquilo que ela tem de bom. Então, ela vai fazer questão de dizer que o dela tem mais de 1000 Hz. Então, toda empresa que fabrica com mais de 1000 Hz vai dizer que tem. A empresa que não fabrica vai esconder essa informação. Então, você vai ter que perguntar. Pode ser que seja um defeito de marketing da empresa não divulgar esse valor, e pode ser que seja um interesse dela não divulgar porque é menor que isso, tá? O que acontece sendo menor que isso? Ele não pode ser considerado eletromiografia, ele pode até ser considerado biofeedback por eletromiografia, mas não é eletromiografia. Então, você não pode fazer avaliação. Eu tenho aqui a divulgação dos 2 equipamentos da empresa que mais atende aos consultórios de fisioterapia, eu acho que no Brasil, que é a Miotec. Eles são uma empresa nacional, com registro nacional, com Anvisa e com preços competitivos para consultório. Mesmo profissionais achando que é um equipamento caro, e eu não discordo, se vocês forem avaliar outros equipamentos com as mesmas características técnicas, vocês vão começar a achar que fizeram um excelente investimento, que foi até barato, porque tem equipamentos muito mais caros que o equipamento da Miotec. Quem rege, digamos assim, as publicações, os estudos, as pesquisas em eletromiografia, existe um órgão que é uma organização sem fins lucrativos, que é o CNAM, que eles fazem é um projeto, mais do que uma reguladora, o CNAM, onde eles concordam, o grupo que faz parte desse projeto, eles estabeleceram normativas mínimas para o funcionamento e para os trabalhos realizados com eletromiografia de superfície não invasiva, que é a nossa atuação da fisioterapia pélvica. Então, lá vocês têm várias descrições, desde formato de eletrodo, tamanho de eletrodo, distância intereletrodo, que tipo de eletrodo. Lá vocês têm muita informação a respeito de como fazer com a eletromiografia. E o que ela faz? Ela utiliza eletrodos de superfície, mas fazendo uma observação que os eletrodos que a gente usa intracavitários, vaginal ou anais, também são eletrodos de superfície. Os eletrodos de agulha é realizado pelo profissional médico e é uma avaliação importante, mas que é feita pelo médico. O que a gente faz é uma avaliação funcional, do funcionamento muscular. A gente não faz uma avaliação diagnóstica, que é o que o médico faz. E esses eletrodos, eles vão ser dispostos intracavitários ou de superfície para captar a ativação dessa musculatura, tá? De uma certa forma, o corpo humano todo é composto de fibras do tipo 1 e do tipo 2, que se dividem mais ou menos em 50%, e essas do tipo 2 são divididas em 50% cada uma. Essas fibras são as fibras que atuam no nosso corpo todo. E o que a eletromiografia faz é captar a produção de microvolts, que é
feita por uma fibra muscular e a frequência em hertz dessas fibras musculares. Então, o que a gente vai estar avaliando são essas fibras musculares e o disparo motor delas, a capacidade delas de produzir energia elétrica. Aqui na tela a gente tem a demonstração da nossa área de atuação da fisioterapia pélvica em assoalho pélvico, nessas musculaturas pélvicas, mas não só pélvicas. A gente não consegue atuar num paciente, mesmo sendo um paciente com disfunções miccionais somente, atuando em assoalho pélvico. Muitas vezes é necessário a gente atuar em postura, em pisada, forma como anda, fortalecimento muscular de outros músculos, por incrível que pareça, até mesmo de disfunções na mandíbula, de temporomandibular, podem afetar esse paciente. Uma torção no pé pode afetar essa musculatura. Então, a nossa atuação ela é focada, mas ela é também geral, tá? Só para a gente não perder esse ponto de vista. E o que é essa eletromiografia? A eletromiografia ela se mostra para a gente como um sinal elétrico. É esse rabisco que vocês estão vendo aqui no fundo da tela. A gente tem várias formas de falar desse sinal. A captação desse sinal ela acontece num equipamento de eletromiografia, que você pode dizer isso é um equipamento eletromiográfico. Ele te dá a opção de fazer essa captação de sinal num sinal que a gente chama de RO, que é também considerado um sinal limpo, um sinal bruto, que é esse sinal que está aqui atrás, esse monte de rabisco que vocês estão vendo. Esse sinal é o sinal eletromiográfico. A gente vai ter outras formas de mostrar esse sinal, mas são formas de suavização do sinal, como a gente vê aqui na seta vermelha, mostrando essas formas que a gente consegue visualizar esse sinal. Um sinal de uma forma bruta, que é o sinal limpo, e o sinal com retificações para facilitar o entendimento do profissional, para suavizar o gráfico, para você poder fazer uma avaliação, uma leitura, uma inferência a respeito dos valores quantitativos e qualitativos de forma mais confortável, mas que continua sendo esse sinal RO, que é o sinal limpo. Esse sinal, ele é modulado por um sistema de filtros. E aí o que diferencia um biofeedback de uma eletromiografia é o filtro. Então, se uma empresa diz para vocês assim, o meu equipamento é eletromiografia, e aí a pergunta que vocês têm que fazer para essa empresa eu tenho a opção no seu equipamento de programar o sistema de filtros livremente? A resposta tem que ser sim, lógico. Se a resposta for não, os filtros fomos nós que programamos e é segredo da empresa ou não é possível essa modificação, isso não é eletromiografia. Isso é biofeedback eletromiográfico. Você vai poder continuar utilizando um biofeedback eletromiográfico, mas é uma ferramenta de tratamento. Érica, eu posso fazer uma avaliação? Pode, mas é uma avaliação por biofeedback, é uma avaliação onde você não pode fazer inferências quantitativas de forma tão precisa quanto na eletromiografia. É um recurso limitado, é um recurso que ele tem uma quantidade de filtros específicos para te mostrar um sinal que a gente chama de sinal filtrado, que você não consegue saber se tem alguma informação sendo perdida por causa desses filtros. Na eletromiografia, a gente tem a opção do sinal retificado, que no Miotu é esse sinal aqui em cima, que vocês reparam que ele é bem mais bonitinho, porque ele é filtrado. Ele é o biofeedback. Só que esse biofeedback aqui, ele é chamado de sinal retificado, que é esse sinal positivado aqui que a gente fala aqui nessa linha que eu estou apontando. E aí, isso é um biofeedback onde os filtros são conhecidos. Então, nessa ponto do equipamento, e eu só posso falar desse equipamento, porque eu não tenho software de um outro equipamento para comparar com vocês, mas esse sinal filtrado, retificado aqui, ele é um sinal de biofeedback, ele é filtrado,
mas eu consigo modular os filtros dele. O software me permite, mesmo nessa fase aqui, mexer nos filtros. Então, ele é um biofeedback menos ruim, digamos assim. Agora, o sinal totalmente filtrado é aquele que você pede para o técnico da empresa, ou você liga para a empresa e diz, olha, eu não estou conseguindo mexer no filtro, como que eu faço? E aí ele responde para você, não tem como. O máximo que você pode fazer é escolher a visualização, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, que são umas opções de filtragem pré-programadas pela empresa que você pode fazer uso. E aí, isso não é eletromiografia. Então, não aceitem pagar por um produto que não é eletromiografia o preço de eletromiografia. E isso pode acontecer, tá? Essa eu digo para vocês que a parte mais importante dessa aula é perceber isso. Porque se vocês repararem, todo mundo aqui que está me ouvindo que já trabalhou com pressórico, vocês conseguem tirar essas informações do equipamento pressórico? Não consegue. O equipamento pressórico é ruim? Não, ele é excelente. Só que, como eu falei antes, cada equipamento tem a sua própria limitação técnica. E a limitação técnica da eletromiografia é que eu não consigo dar carga. No biofeedback eletromiográfico, que é o recurso de treinamento muscular, que é o recurso de tratamento, eu não consigo aplicar carga. E com o biofeedback pressórico, eu consigo aplicar carga, porque é característica da construção dele ser movido a carga. A avaliação eletromiográfica é um recurso para avaliar, para fazer um fisiodiagnóstico da função muscular. Ele não é feito para tratar. E a gente pode recolher desse exame todas essas informações. A gente avalia o repouso, a gente avalia a contração muscular e a sua coordenação, a gente vê se o músculo tem resistência, a gente tem dados quantitativos em volumes em microvolts de tempos máximos e tempos mínimos, a gente tem o tempo que o paciente levou para fazer aquela atividade, a gente consegue ver músculos antagonistas e agonistas, a gente consegue analisar as frequências em hertz, então a gente consegue saber qual foi o tipo de fibra muscular, se tônica ou se fásica, que desenvolveu aquele movimento em maior ou menor quantidade, a gente consegue saber se aquilo está estável, se a gente pode considerar aquela contração uma contração adequada. Então, ele dá para a gente uma quantidade de informações quantitativas e qualitativas que o biofeedback pressórico não dá, mas não por isso ele é pior do que a eletromiografia, ele é diferente. O ultrassom também não dá nada disso, e o equipamento de cara custa mais caro que um eletromiógrafo. Por quê? São coisas diferentes, que mostram funções diferentes. Ah, Érica, seria excelente ter um de cada, né? É o meu sonho de consumo, é ter um de cada, mas a gente sabe que isso não é viável, isso não é realidade de ninguém. Isso é realidade institucional, isso é realidade de pesquisa, não é realidade de consultório. Então, a gente tem que lidar com a realidade, tá? Então, a gente consegue, na eletromiografia, e especificamente, eu estou falando de um software que é de um equipamento específico, mas é o equipamento ao qual eu estou acostumada a trabalhar, que é o Myotool, que é um equipamento que permite que a gente avalie e analise diversos músculos simultaneamente. Eu posso criar, aqui nessa imagem vocês visualizam isso, eu posso avaliar até 8 músculos ao mesmo tempo. Eu consigo quantificar numericamente 8 músculos simultaneamente. Ah, Érica, mas se eu quiser fazer um só? Pode também. Então, ele te permite fazer um combinado muito amplo, com muitas opções. E aí o equipamento acaba sendo acaba tendo muita opção terapêutica e de avaliação. Eu consigo criar protocolos de avaliação de uma forma bem específica. Aqui na tela, por exemplo, tá marcado ali um protocolo de pré-contração dos músculos do assoalho pélvico, que é uma das avaliações mais difíceis de serem realizadas sem a utilização de um eletromiógrafo, porque com o biofeedback eletromiográfico ou pressórico, eu consigo fazer um treino de pré-contração, mas eu não consigo avaliar, quantificar essa avaliação tão fidedigna, de forma tão fidedigna
quanto o eletromiográfico, tá? Então, ele me dá a opção de criar protocolos específicos. Eu consigo fazer uma avaliação de fluxo. Não estou falando em urofluxometria, mas eu consigo pegar o meu paciente e levar ele para fazer um fluxo urinário e verificar se esse assoalho pélvico está ou não em repouso durante a ação. Gente, tem alguém com áudio aberto. Se puder fechar, por favor. Eu acho que pode. Eu não estou conseguindo mutar. Ali é o... Tem que abrir aqui para mutar. Então, eu consigo criar uma opção de protocolos de treinamento e de tratamento muito grande com o equipamento de eletromiografia. Eu consigo fazer avaliações diversas, eu consigo criar protocolos para pesquisa, eu consigo pensar numa pesquisa e criar nessa área aqui os protocolos que eu preciso utilizar para pesquisa. Obviamente, vai ter as suas limitações, como eu falei aqui antes. Eu tenho limitações em cada ferramenta que eu utilizo, tá? Então, aqui uma avaliação, exemplo de uma avaliação de pré-contração. Foi realizado um protocolo e eu consigo usar esse protocolo com diversos pacientes para fazer uma avaliação da pré-contração. Essa tela é uma tela de tratamento? Não, é uma tela de avaliação, onde eu consigo quantificar, a partir da estatística do equipamento, os dados que foram gerados nessa análise e avaliar cada dado detalhadamente, individualmente e estratificar cada vez mais esses dados. Essa tela, por exemplo, é uma tela de protocolo de avaliação utilizando o protocolo de Glaser, que hoje é o único protocolo validado para eletromiografia de assoalho pélvico. É um protocolo que foi validado por um médico, é um protocolo criado por esse médico, o Dr. Howard Glaser, e a gente consegue inferir várias coisas qualitativas e quantitativas com essa avaliação, que não nos é permitido realizar com o biofeedback pressórico, nem com as mãos da gente, nem com o ultrassom, a gente não consegue, nem com a ressonância magnética, nem com a tomografia. A gente consegue com esse equipamento. Em compensação, analisando esse gráfico, eu não consigo dizer se o paciente tem uma contração melhor ou pior à esquerda ou à direita, porque isso eu preciso das minhas mãos, que é o outro biofeedback, que é o mais barato de todos e o que nos traz informações preciosíssimas. Então, eu utilizar a eletromiografia e não utilizar minhas mãos, eu estou fazendo um trabalho melhor para o meu paciente? Não. Ouso dizer que pior, inclusive. Porque com a mão, você diagnostica coisas, texturas, temperaturas, lateralidades, simetrias, assimetrias, que o equipamento não vai dar isso para a gente. Tá? Os equipamentos não trazem esse tipo de informação, que são informações subjetivas, mas informações altamente importantes. A gente consegue, com esse equipamento de eletromiografia e biofeedback da Miotec, a gente consegue detalhar a avaliação. Essa avaliação que vocês estão vendo aqui agora é a mesma anterior, só que eu consigo esmiuçar ela e tirar dados dela com muito mais quantidade e qualitativo e quantitativo do que as outras ferramentas me dão. Então, assim, é a característica do equipamento, da técnica. Esse equipamento provavelmente tem as suas próprias limitações técnicas, que outros equipamentos podem ter solucionado de outra forma, que é a construção do software, a construção do hardware, do equipamento. Pode ser uma construção realizada pela Miotec, que é a empresa fabricante, e uma outra empresa pode fabricar algo melhor, ou pior, ou igual, ou só diferente nos seus acessos, não nos seus recursos. Porque às vezes a gente vai usar um recurso, como você não conhece onde estão os botões, às vezes você acha que ele tem menos ou mais que o anterior que você usava antes. Isso é muito comum com o telefone, menos do que com o computador,
porque hoje em dia você troca de computador e meio que você já sabe onde tem tudo no computador. Agora, quando a gente troca de marca de telefone, a gente fica perdido pelo menos por uma semana, até a gente se adaptar aonde estão os recursos e as funções que você estava acostumado com o outro. E às vezes você se pega praguejando que você trocou de marca e não deveria ter feito isso. E aí, depois de um mês, você descobre funções que o seu outro equipamento não tinha e você acaba de ficar grata de ter trocado. Então, é assim com tudo, inclusive com ferramenta de trabalho, que são os nossos equipamentos de consultório. Então, aqui aqui é a área do equipamento onde a gente constrói os protocolos de tratamento. Então, a gente consegue construir também protocolos específicos de tratamento. A gente consegue fazer protocolos tão específicos que sejam individualizados por paciente e mesmo por paciente com várias funções diferentes? Sim, consegue. Eu consigo usar a eletromiografia para fazer exercício funcional? Sim, consegue. Eu consigo colocar o equipamento ligado ao paciente, vestir a roupa totalmente no paciente e, por exemplo, e fazer um passeio com ele pela rua? Sim, consegue. Com o biofeedback pressórico eu consigo? Nem sempre. Nem sempre porque está todo mundo pensando nos equipamentos de consultório que a gente tem, que você precisa dele estar ligado a um computador, a um tablet ou a uma peça que capta a pressão realizada num manômetro pequeno, como uma cebola, uma laranja, ou grande, como uma caixa de sapato. A gente está pensando nisso, mas se você pensar em dispositivos que se conectam com celulares e tablets e a pessoa coloca a roupa de novo e vai para a rua, sim, consegue. Os preços dessas coisas mudam, as funcionalidades e as especificidades técnicas. Óbvio que se você puder fazer isso com equipamento de eletromiografia, ele é muito mais fidedigno. Esse biofeedback por eletromiografia é muito mais fidedigno. Érica, eu queria ter um eletromiógrafo para eu poder fazer uma caminhada com o meu paciente, para ele correr ou para ele ir jogar bola e eu fazer poder realizar uma avaliação específica do assoalho pélvico nessa função. É necessário? Nem sempre é. Às vezes é mais necessário você utilizar o biofeedback eletromiográfico para verificar a função muscular da execução da tarefa. Mas se a gente for pensar nos educadores físicos, muitas vezes eles querem avaliar em atleta se uma sessão foi melhor do que a outra, uma sessão da técnica que ele faz, por exemplo, um jogador de tênis. Então, o treinador dele quer saber se uma orientação de mudança de exercício ou uma orientação de mudança de treino melhorou uma função de acoplamento muscular do componente de ombro, e aí sim ele vai precisar da avaliação e não do biofeedback. Então, depende. Para que você vai usar? A ferramenta vai te dar menos ou mais recurso. Hoje, para assoalho pélvico, você não tem como avaliar a pré-contração de forma quantitativa sem um eletromiógrafo. Não tem. Mesmo com o ultrassom, o que você avalia é mais quali do que quanti. Eu não sou entendedora de ultrassom como vários colegas, mas você não tem valores numéricos tão precisos do componente contrátil de produção de energia elétrica. Você consegue fazer mensurações naquela imagem, mas você não consegue fazer velocidade nem em tempo, nem em microvolts, tá? Um dos problemas do biofeedback pressórico é que geralmente ele tem um componente pressórico em milímetros de mercúrio ou centímetros de água, que é uma unidade de pressão, então necessita de uma capacidade de contração para vencer aquele volume de ar ou de resistência do material. A eletromiografia não conta com isso. Então, a gente tem algumas coisas para ajustar em cada ferramenta, mas são ferramentas que, usadas no momento certo do tratamento, todas elas têm a sua função indispensável para o nosso paciente, tá? Então, aqui a gente tem a possibilidade de criação de protocolos de tratamento no biofeedback. Aqui eu botei como exemplo
um atendimento de game terapia, onde eu vou estar somente verificando se o paciente conseguiu executar uma tarefa dupla de contração muscular. Eu vou estar verificando se ele fez essa contração muscular enquanto ele realiza um jogo. Podia ser um jogo de futebol, podia ser um jogo de tênis de mesa, de peteca, de arremesso de bola numa cesta de basquete. Assim, você consegue criar o tratamento para o seu indivíduo. Você consegue pensar numa possibilidade e executar ela. Aqui é um exemplo disso. Eu pensei num objetivo. Eu gostaria que meu paciente aprendesse a realizar uma contração de transverso e fizesse uma contração pequena de transverso e logo em seguida fizesse uma contração de assoalho pélvico. Com que intenção? Com a intenção de ensinar para ele que ele pode utilizar essa dissociação muscular. São músculos que geralmente contraem juntos, tem uma função sincrônica, mas eu consigo modular isso, tanto para melhorar a performance do transverso quanto do períneo. E eu posso inverter essas funções. Aqui eu coloquei, primeiro contrai o transverso e depois contrai o períneo. Eu poderia inverter essas funções e fazer outras possibilidades terapêuticas. A invenção do terapeuta. O terapeuta vai ver o que é mais objetivo. Eu consigo fazer um laudo do que eu estou avaliando? Consigo, tanto em eletromiografia quanto em biofeedback, mas sempre lembre que em biofeedback você vai ter menos elementos quantitativos. Você vai poder afirmar menos coisas utilizando uma avaliação de biofeedback e você nunca vai poder dizer que você fez uma avaliação eletromiográfica utilizando o biofeedback. Você vai poder dizer que você fez uma avaliação de biofeedback. E aí, onde é que a gente percebe a diferença disso? Quando você vai olhar na tabela do plano de saúde, que reabilitação por biofeedback, não interessa se ele é eletromiográfico ou pressórico, ele custa menos do que uma avaliação por eletromiografia, que é um recurso que demanda de mais conhecimento, de mais capacidade técnica do examinador, do executante da técnica, porque ela é terapeuta dependente também, mas e não é só dependente do equipamento. A pessoa que avalia precisa do conhecimento específico para entender o que está avaliando. Então, ela permite outras funções para a gente, como fisioterapeuta, a fazer avaliações para colegas, para médicos que não queiram fazer, que não saibam fazer ou que não tenham recurso. Agora, do ponto de vista de biofeedback, fica um pouco mais complicado, porque o colega não vai mandar o paciente dele vir fazer biofeedback com você, mas muitas vezes ele precisa de uma avaliação eletromiográfica do antes e do depois. E o meio desse tratamento, ele utiliza outros recursos que não necessariamente precisam ser o biofeedback. Alguns casos vão ser necessários para você ter certeza de uma contração pélvica de uma criança ou de alguém que não tem ósteo pélvico, como uma cirurgia que fechou o canal vaginal, a pessoa não tem mais, ou fechou o canal anal, você só consegue avaliar essa musculatura pélvica, se ela ainda existir, com eletromiografia. Não dá para fazer com dispositivo pressórico, tá? E aqui a gente tem um exemplo de um tratamento antes e depois. Eu estou fazendo um exemplo muito simples, tá? Reduzindo só a tela da avaliação prévia com a avaliação posterior, tá? Então, essa paciente foi avaliada, foi identificado o problema dela e a gente executou o tratamento dela e depois de um número X de sessões, ela foi reavaliada, tá? Essa paciente foi uma paciente que utilizou outros recursos da fisioterapia para fazer o espaço aqui entre a avaliação e a reavaliação, tá? O equipamento foi utilizado para avaliar o antes e o depois. Então, essa paciente tinha uma dificuldade de relaxamento, ela tinha um relaxamento alto, tá? Eu não vou entrar em detalhes do que é alto, do que é baixo nessas nuances, porque a ideia dessa aula não é trazer uma informação muito grande para quem está conhecendo o equipamento, porque senão se perde, tá? E precisa fazer um curso mais específico disso. Mas esses valores aqui são considerados demais para o repouso, eles deveriam estar menores, e aqui depois do tratamento, o repouso que foi alcançado.
Ah, Érica, mas os fisioterapeutas estão todos pensando aí do outro lado da telinha. Mas e as contrações? E ela consegue contrair? E por quanto tempo ela consegue contrair? E essa contração foi boa? Essa paciente não nos interessava especificamente, lógico que sempre interessa para um fisioterapeuta a qualidade de contração e coordenação de músculo, mas essa paciente o que nos preocupava é que ela tinha uma dor crônica ocasionada por uma dificuldade de relaxamento da sua musculatura pélvica. E foi isso que a gente tratou nesse momento, e a gente conseguiu mostrar para a equipe que houve uma melhora do assoalho pélvico dessa paciente, tá? Isso eu não consigo mostrar num equipamento pressórico, por exemplo, porque vão ter variáveis que são impossíveis de eu quantificar e referenciar num equipamento pressórico. Falando no impossível para vocês, eu até parei para falar assim de novo, porque é uma palavra muito pesada, mas diante dos equipamentos pressóricos que a gente tem hoje no mercado, a gente não consegue um recurso técnico nos equipamentos para determinar a pressão real que aquele músculo consegue vencer. Eu não consigo nem dizer para vocês se isso é tecnicamente possível, porque depende de vários fatores, depende da espessura da camada do canal vaginal e do canal anal. Então, dependendo de onde eu estiver, eu tenho que conhecer a espessura e o tônus de repouso e o tônus de atividade dessa parede na sua espessura. Então, eu não consigo nem imaginar qual seria o exame para fazer isso, nem se teria algum equipamento para fazer isso. Então, eu consigo fazer esse laudo, o equipamento me dá uma possibilidade de fazer laudo, me dá. Ele me dá uma área onde eu descrevo o que eu encontrei com esse meu indivíduo, coloco o meu nome e ele coloca isso num documento impresso, imprimível, que você pode enviar para o médico ou para o colega, que você pode estar recebendo um paciente de um fisioterapeuta para fazer uma avaliação. Você pode devolver esse exame para o colega ou para o médico, mostrando tanto a avaliação antes e depois, quanto a avaliação inicial e depois uma avaliação final. Como a gente faz um exame de colonoscopia, de endoscopia ou de urodinâmica, que você vai ao médico, realiza o exame e sai com laudo. Isso é possível, tá? E aqui, para quem não pegou no início, as possibilidades que eu tenho hoje de curso de consultoria, as datas são totalmente programáveis. Os cursos maiores, como esse de 50 pessoas, é mais difícil você juntar muitas pessoas de uma vez só, mas sempre que possível vai ter ele online, esse curso, e presencial aqui no consultório, vai sempre ter. A consultoria da mesma forma, eu vou manter mesmo depois da pandemia essas consultorias em grupo online e também vou manter ela no consultório. É o mesmo formato, só que uma digamos assim, ao vivo e a outra é online. E o uso de alguns outros equipamentos aqui, nesse tipo de curso aqui, eu faço a prática do curso de eletromiografia e biofeedback utilizando o Myotool e o Dualpex Plus, o Myotool com o seu recurso pressórico, o Dualpex Plus com o equipamento da Quark, excelente de biofeedback e eletroestimulação. É um equipamento pressórico, isso não diminui ele, tá? Ele só tem outro recurso, tá? O Myotool, ele é eletromiográfico e também tem a opção de um recurso pressórico. Além do Dualpex Plus, que seria no mesmo nível do Myotool, tecnologicamente falando, ele se conecta com um tablet onde você consegue fazer o biofeedback pressórico em qualquer lugar. Você só precisa de uma tomada em seu tablet ou seu telefone Android. Eu também tenho outros recursos pressóricos que eu não coloquei na divulgação, mas que são já mais corriqueiros do uso dos colegas. Mas os cursos presenciais, assim que for possível, eu vou retomar eles, mas os online vão continuar.